Oferecimento Colégio Agnus Dei. E voltamos com esse programa que aborda as diversas faces do processo educacional. Hoje nós estamos falando sobre a produção textual. E aí, vocês aí acessam a internet? Sim! Vocês usam o Facebook? Sim! Então você que também usa o Facebook, que acessa a internet, você também pode interagir com a nossa fanpage. Acessa lá o www.facebook.com/conhecer e aprender e você pode ver todos os nossos programas também. E você também pode acompanhar toda a nossa programação através do amazonsite.com.br, que é o maior acervo de vídeos da Amazônia. Ao término do ensino fundamental, o processo de produção textual não é encerrado. Na verdade, é importante que se entenda que esse é um processo para toda a vida. Já no ensino médio, quando começa todo aquele processo de preocupação para os diversos vestibulares, concursos públicos, a trajetória é bem mais simples. No ensino médio, só há o reforço dessa escrita, que deve ser feita semanalmente. É muito mais fácil escrever quando você consegue seguir uma linha de pensamento. Com o tempo e com a prática, é interessante a gente verificar que nós começamos a seguir a nossa própria linha de pensamento. É como se nós jogássemos uma verve própria naquilo que a gente escreve. É como se a gente jogasse a alma naquilo que precisa ser lido por outras pessoas. No ensino médio, o jovem terá que exercitar e aprimorar sua produção de texto, pois é nessa etapa do processo educacional que ele será mais exigido quanto à redação, por meio de exames como o Enem e os diversos vestibulares. Principalmente porque hoje em dia nós temos vários processadores de texto, mas a essência daquilo que você aprendeu nunca se perde. Afinal, em uma prova de vestibular, por exemplo, você não vai ter um Word ou um processador de texto qualquer para corrigir aquilo que você está escrevendo. Você vai ter em mãos, simplesmente, uma caneta e o processo de uma vida. Escrever é escrever não só para o hoje, é escrever através do sempre. O contato com textos literários pode desenvolver o hábito da leitura, promovendo assim o enriquecimento do vocabulário e a melhoria na escrita e no falar. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Quando nós pensamos a produção textual, é importante que a gente saiba trabalhar a linguagem. E naquele texto, o Drummond fez uso de poucas palavras, mas ele falou muito. E ele nos diz assim: no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Nunca me esquecerei desse evento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. E quando Drummond escreve no meio do caminho e repete tantas vezes enfaticamente: pedra, pedra, caminho, pedra. Qual é a ideia que ele quer nos passar, gente? Inevitavelmente, a nossa vida apresentará dificuldades. E muitas vezes qual é a ideia? Eu acho que eu superei uma pedra. Pouquinho depois, outra já se colocou diante de mim. Um pouquinho depois, quando eu acho que eu superei, outra veio. Por isso ele vai fazer o uso da ênfase e reforçar através dessas expressões. Com o objetivo de potencializar a compreensão do poema de Drummond e trabalhar a produção com os alunos, a professora Thaís propõe uma atividade dividida em 3 etapas. As universidades hoje, gente, não têm trabalhado exclusivamente a dissertação argumentativa, mas há instituições que já se preocupam com a criatividade do aluno, dentro daquilo que o Enem chama de competências e habilidades. E a minha proposta para vocês como tema de redação é no meio do caminho. Primeiro momento, como, gente? O que vocês souberem, vocês vão lançar no papel. O nosso segundo momento, organizar as nossas ideias, para que no terceiro momento o nosso texto possa sair do forno da melhor maneira possível.
E preste bem atenção nas orientações da professora Alcione no quadro Lição de Casa. A produção de texto ela deve ser construída diariamente dentro de casa mesmo, com o auxílio dos pais. Primeiramente, eu recomendo, durante as tarefas, de assistir ao programa de jornais, é de suma importância, e nunca se fixe em uma única emissora. É sempre bom confrontar as ideias das emissoras, dos jornais televisivos e também aqueles que estão em papel. Na hora de escolher uma revista, usar sempre as revistas semanais, confrontar as ideias das várias editoras, porque os pensares são diferentes. Eu sempre recomendo aos meus alunos que, ao assistir a um programa ou ler alguma coisa, formule um texto de pelo menos 5 linhas. O que você pensa sobre isso e qual a sua opinião acerca disso e por que você pensa assim. E uma outra dica que eu gostaria de dar aos pais é que todos os dias estimule o seu filho a aprender uma palavra nova. Coloque um dicionário na cabeceira da cama. Ao acordar, a criança, o jovem, o adolescente, ele vai olhar uma palavra e vai tentar usá-la ao longo do seu dia pelo menos 3 vezes. Com certeza essa palavra vai começar a fazer parte do seu mundo, vai fazer parte do seu vocabulário. E quando ele for escrever, ele terá um vocabulário muito mais amplo para produzir seus textos. Bom, e no programa de hoje nós vimos a relevância da produção textual no contexto escolar. Eu espero que o conteúdo tenha sido útil para você que nos acompanha aqui no Amazonsat e que juntos possamos conhecer e aprender.